Finalmente temos o primeiro teaser do novo filme de Star Wars. Star Wars Starfighter vai estrear em maio de 2027 e a gente acabou de ter a D23, que é um evento da Disney que mostra várias novidades de todas as franquias. E a gente tem muita coisa legal para comentar sobre Star Wars Starfighter. Então vem comigo porque a gente tem novas informações sobre a trama, temos a descrição de tudo que rolou nesse teaser diretamente da Califórnia. Lembrando que o teaser que foi passado lá não foi divulgado ainda na internet. Claro, a gente já teve alguns vazamentos e a gente vai trazer aqui tudinho pra você, pra gente finalmente entender sobre o que é esse filme, qual que é a história, quem são os personagens. Então antes da gente começar, se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades de Star Wars e já deixa aquele like e aquele hype pra que esse vídeo alcance mais fãs de Star Wars e se espalhe pela galáxia. Galera, vamos lá porque tem muita coisa pra gente responder. Afinal, o que apareceu nesse primeiro teaser da D23? Quem é o personagem do Ryan Gosling? Qual sua ligação com a nave mais rápida construída na galáxia? E também tivemos uma cena de luta muito importante que vazou a descrição e a gente vai falar aqui também. Como eu já comentei, Star Wars Starfighter é o próximo grande filme da franquia, que vai ser estrelado pelo Ryan Gosling e dirigido pelo Shawn Levy, diretor de Deadpool e Wolverine, e tem sua estreia prevista para maio de 2027. E a Disney tá colocando todas as suas fichas nesse filme quando o assunto é Star Wars. Já a gente teve esse ano um lançamento pífio, feito nas coxas, de qualquer jeito para The Mandalorian e Grogu. Esse não parece que vai ser o caso para Starfighter. Pelo menos é isso que eu acredito e que eu espero, né? Tô torcendo muito que eles não repitam os mesmos erros que fizeram com o Mandalorian e Grogu pro próximo filme. Nessa última sexta-feira, teve o painel da Disney lá na D23 e a Lucasfilm reservou um momento especial no palco para exibir o primeiro teaser de Starfighter. E como eu comentei, esse material não foi disponibilizado para nós, o público geral, ele ficou restrito simplesmente para todos que estavam presentes no evento, que é uma coisa que sempre acaba acontecendo. Então tudo que a gente sabe, tudo que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é sobre descrições de pessoas que estavam lá, de algumas imagens que acabaram vazando, eu vou trazer aqui para vocês também, então presta bastante atenção. Vamos falar primeiro do personagem do Ryan Gosling, que vai ser um dos grandes protagonistas desse filme, do lado do jovem iniciante ator Flynn Grey. Ryan Gosling vai interpretar Cade Alberon, que é descrito como um piloto cínico que precisa encarar um passado cheio de mistérios. O seu nome já tinha vazado meses atrás, inclusive a gente já tinha feito vídeos aqui repercutindo esse nome, que é um nome bem parecido com o do Cade Skywalker, que é o último dos descendentes dos Skywalkers lá no Legends, mas aqui a gente já tem uma diferença, é o Cade com K. O Cade Skywalker do Legends é com C. E a outra mudança aqui, que praticamente cimenta que esse não vai ser o Cade Skywalker, é que o sobrenome dele é Alberon. Tudo bem que esse Cade Alberon pode ser um alias, pode ser apenas um disfarce e tal. E ele pode ser ainda o Cade Skywalker, até porque o visual dele aqui nesse teaser e em todas as imagens lembra muito o Cade do Legends. Mas o Cade do Legends ia precisar fazer muito malabarismo e tal, então eu acho que não vai ser o caso do Ryan Gosling ser o Cade Skywalker. Por enquanto, vamos tomar ele como um novo personagem chamado Cade Alberon. Segundo o material divulgado pela Lucasfilm, o personagem acaba sendo empurrado para uma aventura perigosa pela galáxia que o coloca de frente com o seu próprio destino. No próprio evento, o Gosling descreveu Cade como alguém que vem do lado mais desfavorecido da galáxia, cujo caminho está diretamente ligado ao caça estelar mais veloz já construído na história de Star Wars. Já o diretor Shawn Levy comentou que o filme busca reforçar temas centrais da saga, como esperança, família e aventura, mas ambientados numa época da linha do tempo que a franquia ainda não havia explorado. Vale lembrar que esse filme se passa cerca de 15 anos depois do episódio 9. Então é essa era da nova Ordem Jedi da Rey, né? Inclusive temos rumores fortíssimos de que ela vai sim estar nesse filme, porque tem bastante coisa sobre Jedi que nem foi pincelado aí nesse teaser. Eles estão guardando isso a 7 chaves. Mas vamos lá, o que apareceu nesse teaser? De acordo com as descrições que a gente apurou, o teaser começa com um personagem vivido por Flynn Grey, que é o ator iniciante que eu falei, abrindo a porta de uma espécie de oficina cheia de computadores, droids e uma nave que está coberta por uma lona empoeirada. O garoto levanta parte da cobertura para revelar a frente da nave e chega a encostar com a mão nela. Nesse momento, o Cade chega, aparece gritando, falando para que ele não toque no equipamento.
E depois a gente tem um plano mais aberto mostrando o Cade Alberon parado na porta, cercado por ainda mais telas e painéis. Depois disso, o garoto pergunta que tipo de nave é aquela. E aí o Cade explica que se trata de um G-17 Imperial Reaper desativado, apresentado como o caça estelar mais rápido já construído. E aqui o caça estelar é a palavra Starfighter. Então, muito se falava que Starfighter poderia ser o sobrenome do personagem do Ryan Gosling, e graças a Deus esse não é o caso. O Starfighter do título do filme é referente a essa nave, a G-17 Imperial Reaper. Aí o garoto responde que nunca ouviu falar dessa nave e o Cade fala, de forma sarcástica, que existe um bom motivo para isso. Mais pra frente, eles aparecem em cenas voando e uma speeder bike cruzando um pântano, seguidas por um plano do Cade Alberon visto de costas, parado na base da rampa da nave, usando uma jaqueta de couro com um símbolo invertido da Aliança Rebelde e 2 blasters cruzados formando uma caveira, uma coisa ali que lembra um pouco de Skeleton Crew, Planeta do Tesouro, e essa jaqueta foi mostrada lá no evento com Ryan Gosling vestindo ela. E pra finalizar, ele tá carregando uma grande arma no seu ombro. O teaser também mostra o Cade soldando e consertando a nave antes de finalmente se acomodar nela. E em outro momento, vemos uma espécie de skipper, né? Sabe aquele barquinho que a gente viu no episódio 9? Que a Rey usa para ir para os destroços da Estrela da Morte? Algo bem parecido com isso, deslizando pela água. E o mais legal é que esse oceano, né, esse planeta, ele tem como se fossem uns tubos, umas colunas de água subindo pro céu. Eu achei esse visual bem legal e lembrou bastante Planeta do Tesouro, que é um filme muito massa. Depois vem a sequência de decolagem, com os botões sendo pressionados, aquela coisa bem Star Wars, motores ligando, além da apresentação de um novo droid, cinza e brilhante, com 2 olhos azul claro, num formato de cabeça mais arredondada, parecendo uma cápsula. Esse droid aparece pilotando a nave para fora de um hangar que tá pegando fogo, enquanto um grupo de pessoas dispara tiros verdes de blaster contra eles. Tem também uma cena de tensão em que uma passarela elevada se parte ao meio, com o Cade de um lado e o garoto do outro correndo e pulando para atravessar o vão. E o menino, tô chamando ele de garoto aqui, mas o nome desse personagem vai ser algo parecido com Ron ou Ronin. A gente ainda não teve essa confirmação. E o teaser termina com o Cade retirando de vez a cobertura da nave e encarando o vidro da cabine de frente para a câmera, momento em que a luz revela um logotipo totalmente novo para o filme, que é uma clara homenagem ao logo clássico de Star Wars e na frente escrito Starfighter. Esse é basicamente o teaser que foi passado lá. Mas além desse teaser oficial, tem um insider bastante renomado dentro da comunidade que já foi responsável por antecipar corretamente alguns detalhes, como o próprio nome do Cade, antes do anúncio oficial, e ele acabou divulgando a descrição de uma cena inteira do filme. Essa cena, ela se passa dentro de uma grande boate, com 3 rings de luta simultâneos, e apresenta uma personagem chamada Belle, supostamente interpretada pela Eva Mendes, que por acaso é a esposa na vida real do Ryan Gosling, que é um rumor que já estava sendo ventilado. O Cade entra nesse local acompanhado do garoto, que logo repara numa mulher vestida de dourado no bar. Uma criatura meio parecida com aquele lagarto macaco do Jabba, sabe? O Salacious Crumb. Chama ela pelo nome e ela se aproxima de um dos rings para checar o estado de um dos lutadores que está caído, confirmando que ele está fora de combate. Ao avistar o Cade, fica claro que os dois já têm um histórico juntos, e ele pede para ela algo que é apenas referido como a chave, algo que ela se recusa a entregar de imediato, a não ser que ele consiga vencer uma luta para merecer o item. Uma coisa bem The Mandalorian, né? Você faz um favor para receber um favor. Isso aí a gente já viu 1000 vezes. Então o Cade entra nesse ringue e luta contra o Fanga, um lutador enorme, sempre de óculos de proteção, e que aparentemente é o favorito absoluto do público ali para ganhar essa luta. O garoto tenta convencê-lo a desistir, preocupado com a sua segurança, mas o Cade parece bastante confiante, chegando até a provocar o adversário antes mesmo do combate começar, aquela coisa bem cheia de si que o Ryan Gosling gosta de fazer, combina bastante com ele. Então a luta se segue e mistura com uma ação com bastante humor. O Cade erra a primeira investida e acaba no chão, escapa de um pisão rolando pro lado e consegue driblar o soco passando por baixo das pernas do gigante. Em determinado momento, ele até acerta um soco surpreendente, deixando a plateia e os adversários surpresos, antes de cair para fora do ringue e se segurar justamente nos óculos desse tal Fanga. Irritado, o Fanga arremessa o Cade para cima da plateia, que o empurra de volta para o ringue, enquanto o garoto, sem que ninguém perceba, está o tempo todo
tentando usar a força para ajudá-lo. E aqui então já tem uma grande revelação de que esse garoto é mesmo sensitivo à força, que casa muito com o rumor de que ele seria o filho da personagem da Amy Adams, que seria uma Jedi, e que tá entregando esse garoto sensitivo à força para que o Cade leve ele com segurança para algum lugar, possivelmente para a nova Ordem Jedi da Rey ou algo do tipo. O Cade então se enrola no chão, e quando o Fanga tenta atacá-lo de novo, ele escorrega no sangue e na saliva que estão espalhados ali pelo ringue, um bagulho meio nojento, e ele acaba voando e destruindo uma meia cheia de torcedores. Ainda assim, o público continua na torcida pelo seu campeão, que acaba pegando o Cade e o arremessando pelo ambiente antes de partir para cima dele com um salto certeiro. Só que de forma quase impossível, Cade consegue segurar o soco com apenas uma mão, deixando todo mundo, inclusive o Fanga, sem entender nada. E enquanto isso, ele tá meio que se fingindo de entediado, checando a hora do relógio. Mas o motivo real é que o garoto tá usando a força para ajudá-lo a segurar o golpe, num esforço que exige total concentração. O problema é que, no meio de toda essa proeza, Belly acaba bloqueando a visão do garoto e quebrando a concentração necessária dele para manter o golpe suspenso. O Fanga aproveita para acertar o Cade em cheio, seguido de uma sequência de golpes que o deixa completamente dominado até o sinal sonoro de fim da luta. Mesmo praticamente derrotado, Cade tenta comemorar erguendo o braço, só para ser jogado pelos ares por Fanga mais uma vez, deixando a plateia furiosa por ver seu campeão perder. E junto com ele, boa parte das apostas do público. No fim, Cade se arrasta até onde Belly está, os dois trocam um beijo e ela finalmente entrega a chave prometida, encerrando a cena sem revelar por enquanto para que aquela chave realmente serve. Bom, então a gente teve muita coisa interessante, deu pra gente já confirmar muita coisa se esse rumor vazado for real, e mesmo sem nenhum trailer oficial disponível para nós, essas primeiras descrições já mostram que é um filme bem disposto a explorar um período inédito da linha do tempo, equilibrando a ação espacial com um tom mais leve, aventureiro, mais de humor, algo que os fãs vinham sentindo falta nas produções recentes live action da franquia. Resta saber o que essa misteriosa chave vai abrir e quando, enfim, esse material vai chegar às telonas. Mas a minha aposta é que a gente deve ter um trailer completo ou até mesmo esse teaser indo ao ar em breve ou apenas em dezembro, quando a gente tiver o lançamento de Vingadores Doutor Destino, com grandes chances do trailer que for passar antes do filme ser um trailer de Star Wars Starfighter. Mas e aí, o que você achou? Você gostou dessa descrição? Achou interessante a ideia desse filme? Então comenta aí porque eu quero saber a sua opinião e se inscreve no canal porque a gente vai fazer a cobertura completa, tanto de Ahsoka temporada 2, que vai ter vídeo em breve falando do trailer, e também de Star Wars Starfighter. Valeu, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Drone Mood Brasil, Matheus Santos, Igor 6935, Guilherme Janucci, Adriano Tiziano, Fernando Vargas 88, Visuals by Predo, Vitor Bertoli Nascimento e Ramiro 4608 por serem membros apoiadores. Vejo todos vocês na próxima e this is the way.